toda a igreja. Estamos aqui para louvar e vamos declarar essa noite que Tu és bom o tempo todo Tu és bom. Amém?
podemos mudar o seu nome, Senhor. Nada pode calar o adorador, nada vai calar o adorador, Pai. Nada pode calar um coração que quer te adorar. Nem pandemia, nada, Pai, pode nos parar. E vamos te louvar, Pai, vamos cantar para sempre. E para sempre vives, e para sempre será vez, Senhor. Tu és bom o tempo todo, Pai. O tempo todo tu serás bom, Senhor. Essa é a nossa canção, essa é a nossa oração, Pai. Receba, Pai, como oferta de amor, Pai. És o nosso coração, és a nossa canção, Pai. A ti louvamos, a ti adoramos, Pai. Que toda a honra, toda a glória seja somente ao teu nome, Senhor. É isso que te pedimos, é o que te agradecemos, Pai, nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Alô, minha querida Primeira Igreja Batista em Éden. Nesse momento nós vamos compartilhar a palavra de Deus com você e com todos aqueles que por um acaso estiverem nos acessando e também nos ouvindo. A minha oração é que Deus nos abençoe a todos e que a palavra dele possa ficar no nosso coração e que ela possa encontrar um lugar muito especial no nosso coração. Eu vou ler no livro dos Salmos, capítulo 130, versos de 1 a 8. E eu quero pensar no tema, o que fazer quando acabam as esperanças? O que fazer quando acabam as esperanças? Salmo 130. O texto nos diz assim: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidade, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo o Senhor. A minha alma o aguarda. Eu espero na tua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele que redime Israel de todas as suas iniquidades. Amém? Então nós vamos parar agora e vamos pensar o que fazer quando acabam as esperanças. Nós estamos vivendo uma época em que o povo está ficando desesperançado. Nós temos muitas notícias e são notícias que podem ser preciosas porque elas trazem a verdade sobre o momento no qual estamos vivendo. Mas há pessoas que ficam desesperadas e perdem a esperança. Eu sempre preguei dizendo que nós vivemos um mundo das más notícias. E nós precisávamos pregar as boas notícias, as boas novas do Evangelho. Mas nesse momento, aquilo que você pode achar que sejam más notícias, são notícias necessárias. Nós precisamos recebê-las, nós precisamos ser orientados, nós precisamos seguir as orientações que têm sido dadas por aqueles que são competentes e que são os cientistas, são os médicos, sanitaristas, são os governantes e eles estão nos orientando neste momento. Mas isso não nos deixa fora do nosso relacionamento com o nosso Deus, com a palavra de Deus. Então, o que fazer quando acabam as esperanças? O salmo que nós lemos, o Salmo 130, ele nos chama para estarmos na presença de Deus, estarmos no a sós com Deus. Nunca nós tivemos uma oportunidade tão grande de estarmos em casa, recolhidos em casa, e de termos tanto tempo para estarmos no a sós com Deus. É claro que nesse momento é bom a gente lembrar de que há algumas orientações que nós precisamos seguir nesse a sós com Deus. Primeiro, nós precisamos nos afastar. Eu não estou pensando naquele momento estarmos orando com a família e em família, mas estou pensando no a sós com Deus. Então é preciso nos afastar, precisamos estar sozinhos ali, separados dos demais. Jesus disse para entrar no nosso quarto, fechar a porta e estarmos ali com Deus. É claro, eu tenho compartilhado muito com a minha igreja.
Há muitas pessoas que não podem entrar no quarto e fechar a porta, até porque eles não têm o seu próprio quarto, ou talvez o quarto não tem porta, ou talvez moram 2, 3, 4 pessoas só num cômodo, ou pessoas que estão às vezes no relento, estão debaixo de um viaduto. Como fechar a porta? Jesus está dizendo para entrarmos no nosso aposento, nessa casa espiritual, e aí ali falarmos com Deus. Se você tiver um quarto e puder fechar a porta, melhor ainda, mas se não tiver, entra no seu aposento, em você mesmo. Então tem ali um momento de introspecção com Deus. Segundo, escolher o mesmo lugar. Se você pode escolher o mesmo lugar, talvez aquele canto da mesa, o canto da cama, sei lá, naquele canto do jardim, no canto da varanda, escolher aquele lugar onde você vai se assentar e estar no a sós com Deus. Também, para começar a falar com Deus, é bom que você esteja calmo, sereno, tranquilo. É bom que você respire fundo para que você comece a falar com Deus. E também é bom ter um horário. Eu vou estar falando com Deus no dia tal, todos os dias, nesse mesmo horário. Então isso é uma disciplina. O salmista, no Salmo 46, verso 10, a parte A diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, no a sós com Deus, é preciso que você esteja quieto, que você se acalme, que você respire fundo e comece ali ter o seu a sós com Deus. Então, imagine o povo hebreu, diante do Mar Vermelho. O povo estava agitado, desesperado, do mesmo jeito que nós estamos, desesperados. E aí Moisés vem e diz: não tenham medo, apenas estejam firmes e vejam como o Senhor os resgatará nesse dia. É o momento de nós estarmos quietos, tranquilos, na presença do nosso Deus, buscando então o socorro que vem dele. É comum a gente, nas mensagens que ouvíamos e que pregávamos, dizer que nós estávamos numa agitação e vivíamos numa agitação. Era só uma agitação só. Se o ônibus atrasasse, o metrô atrasasse, nós já ficávamos revoltados. Se ele não viesse, então a revolta era muito maior. Era uma revolta por tudo. Mas agora nós podemos estar calmos, nós podemos estar tranquilos. O desespero que era a tônica, agora nós precisamos estar calmos, nós precisamos estar silenciosamente na presença do nosso Deus. Primeiro, nós precisamos reconhecer que estávamos vivendo longe dos ideais de Deus. O povo de Deus estava longe de Deus, o mundo estava longe de Deus, mas nós, os evangélicos, nós precisamos reconhecer, nós não estávamos vivendo como deveríamos viver na presença de Deus. Nós estávamos longe de Deus. O salmista, no Salmo 130, o verso que nós lemos, ele diz: das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Nós precisamos entender isso. Quantas vezes nós mesmos promovemos a estarmos longe de Deus? Nós agimos para estar longe de Deus. Nós agimos para estarmos nas profundezas. A culpa era nossa. A culpa foi nossa, a culpa não era de Deus, não era do meio ambiente, não era do Estado, não era do país, a culpa era nossa, longe de Deus, vivendo longe de Deus. No Salmo 69, verso 1, 2 e o verso 14, o salmista diz: salva-me, ó Deus, pois as águas me sobem até o pescoço, atolei-me num profundo lamaçal. Ele diz que ele estava numa situação, a água chegava até o seu pescoço, mas ele diz: atolei-me. Ele não coloca a culpa em A, B, C, na família, na igreja, no Estado. Ele diz: atolei-me. Ele assume, ele bate no peito e diz: atolei-me em profundo lamaçal, onde não se pode firmar o pé. Entrei na profundeza das águas. Nós precisamos reconhecer, pecamos. Nós precisamos reconhecer, nos afastamos de Deus. Nós precisamos reconhecer, não estávamos vivendo do jeito que precisávamos viver, na presença de Deus, humildemente aos pés do Senhor Jesus. Nós falhamos. O verso 14 do Salmo 69, que estamos lendo, ele diz: tira-me do lamaçal e não me deixes afundar. Nós precisamos entender isso. Nós nos metemos numa situação desastrosa, mas Deus pode nos tirar de lá. Nós mergulhamos em toda sorte de pecado, mas Deus pode nos tirar dessa situação. Quantas vezes nós vimos aí jovens entrando na universidade sem saber que curso fazer, ou fazendo o curso, mas sem saber para que estavam estudando. Jovens procurando emprego, mas sem saber o que fazer, sem ter uma qualificação profissional.
Jovens querendo se casar, mas sem certeza se era com aquela moça ou ela com aquele rapaz que deveria se casar. Uma incerteza, um lamaçal. A autoajuda já não estava levando ninguém, resolvendo a situação, o problema de ninguém. Então é preciso a gente entender, estávamos vivendo longe de Deus, nós precisamos de Deus. Nós precisamos procurar viver a semelhança de Enoque. Enoque andou com Deus, Enoque andou com Deus, Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Em segundo lugar, nós precisamos saber que temos um Deus que nos ouve quando a Ele clamamos. Ele está sempre pronto a nos ouvir. Nós não podemos esquecer isso. Nesse momento desse coronavírus, desse inimigo comum a todos nós, em que nós não sabemos como combatê-lo, o inimigo invisível, nós somos impotentes, os países estão desesperados, os governos estão desesperados, nós precisamos saber que nós temos um Deus que está atento à nossa aflição. No Salmo 130, verso 2 e 3, ó Senhor, ouve a minha voz, estejam os teus ouvidos atentos à voz da minha súplica. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? O Salmo 66, verso 18, se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Ou seja, se eu continuar vivendo longe de Deus, Ele não me ouvirá, Ele não me atenderá, Ele não vai estar me socorrendo. Eu preciso buscar o Senhor, humildemente, clamar pelo socorro do Senhor. No Salmo que nós lemos, o verso 4, 5 e 6, diz, mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo ao Senhor, a minha alma o aguarda, e espero na tua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pela manhã. Então nós precisamos continuar ansiando pelo Senhor, esperando no Senhor, clamando pelo Senhor. Ele está atento aos nossos clamores. O Salmo 40, verso 1, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Eu acho esse salmo lindo. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclina para mim, Ele se inclina para nós, Ele se inclina para o seu povo. Não apenas inclina, mas Ele desce, Ele vem nos socorrer. Quando nós lemos o livro de Jonas, do profeta Jonas, o capítulo 2, o verso 1, verso 6 e verso 7, diz assim, e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Jonas estava numa situação como nós estamos. Ele estava ali sem esperança, ele estava nas entranhas do peixe, talvez nas profundezas dos mares, é lá que os grandes peixes habitam. Jonas está lá, nas profundezas nas entranhas de um grande peixe. Eu desci até aos fundamentos dos montes, a terra me encerrou para sempre com os seus ferrolhos. Jonas, ele teve essa experiência e disse, eu estou perdido, não há esperança para mim, mas ele confiou em Deus. E aí no verso 7 diz, quando desfalecia a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a mim a minha oração no teu santo templo. Então Jonas se lembra do Senhor. Se alguém estava esquecido do Senhor, ou se estávamos vivendo como que esquecidos do Senhor, é hora de nos lembrarmos do Senhor, de voltarmos para o Senhor e clamarmos ao Senhor, porque Ele está sempre pronto a nos atender. Sem as misericórdias do Senhor, nós estamos perdidos, estaremos perdidos, e estaríamos perdidos se não fossem as misericórdias do Senhor. O Salmo diz assim, se tu, Senhor, observares a iniquidade, Senhor, quem subsistirá? Mas em Lamentações 3:22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. São as misericórdias do Senhor que nos mantém vivos e nos sustenta e nos dá essa esperança que nós tanto precisamos. Sem as misericórdias do Senhor, Jonas não teria sobrevivido. Sem as misericórdias do Senhor, Estevão, diante do martírio, ele não teria olhado para o céu e visto Jesus em pé à direita do trono e à porta do céu, esperando-o para recebê-lo. Sem as misericórdias do Senhor, eu não estaria vivendo, sobrevivendo e continuando esperando no Senhor. Sem as misericórdias do Senhor, você não resistirá. Então continue baseado nessas misericórdias do Senhor, confiando nele.
O Salmo 130, verso 4 diz: mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Nós precisamos reconhecer os nossos pecados e buscar esse perdão do Senhor. Em terceiro lugar, nós precisamos perceber que não precisamos clamar para sempre. Nós não vamos precisar ficar clamando para sempre. Não vamos precisar. Toda tempestade tem um fim. Todo túnel, você tem a entrada no túnel, você tem a saída do túnel. O salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Você entra no vale da sombra da morte e você sai do outro lado. Então isso vai passar. Nós precisamos entender, nós não precisaríamos ficar clamando a Deus por todo sempre. Mas nós precisamos ter a certeza que Ele está pronto para nos ouvir. Eu acho lindo quando me lembro daquela experiência de Moisés. Moisés está lá cuidando do rebanho do seu sogro. E no momento, o Senhor aparece para ele. E disse o Senhor, olha que lindo, disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Ele está vendo a aflição do seu povo. Eu tenho visto a aflição do meu povo, que está no Egito. E tenho ouvido o seu clamor. Deus está vendo e está ouvindo o clamor do seu povo. E ele diz: o clamor, eu tenho ouvido o clamor o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Olha só, Deus diz: eu tenho visto, eu tenho ouvido. E no verso 8, a parte A diz: portanto, desci para livrá-lo. Deus está vendo, Deus está ouvindo e Ele desce para nos livrar. Nós precisamos entender que nós não vamos precisar ficar clamando por todo sempre. Deus está vindo em nosso socorro. Nós precisamos clamar a Ele, porque Ele está vendo. E quando Ele ouviu o nosso clamor, Ele vem nos atender. Jonas não precisou clamar para sempre. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Não precisou ficar clamando para todo sempre. Deus veio socorrê-lo. Aquele malfeitor na cruz, ao lado de Jesus, não precisou ficar clamando ali, horas e horas clamando. Ele disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Somente isso que ele disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aquele malfeitor não precisou ficar clamando dias e dias, dias e dias. Foi só uma frase. Ele creu no Senhor Jesus. E ele pede a ele: lembra-te de mim. E Jesus o salvou naquele mesmo momento. Para concluir esse momento, eu quero lembrar a você: basta abrir o seu coração e reconhecer. Nós não vamos ficar orando ao Senhor, clamando ao Senhor, se não reconhecermos que nós pecamos, que nós falhamos, que nós não colocamos a nossa boca no pó, que nós não nos humilhamos diante dEle. Não vai adiantar os nossos clamores. Então nós precisamos reconhecer: Senhor, nós falhamos, nós pecamos, nós erramos diante do Senhor. Então precisamos reconhecer a nossa situação. Nós precisamos confessar a Ele os nossos pecados. Precisamos confessar: Deus, nós confessamos, nós falhamos, e pedir a Ele misericórdia. Ele está pronto para nos cobrir com a sua misericórdia e nos libertar desse jugo, desse sofrimento, desse pavor, desse vírus que tem ameaçado a todos nós. A palavra de Deus nos diz em Lamentações 3, verso 21 e 22, quero trazer à memória o que nos dá esperança. Quero trazer à memória o que nos dá esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Um pastor estava orientando um jovem a que ele não deveria perder as esperanças, ele deveria confiar em Deus, continuar confiando em Deus. E ele disse: pastor, o senhor não conhece a minha vida. Pastor, o senhor não sabe no que eu me meti. Pastor, eu estou no fundo do poço. Pastor, eu estou derrotado. Pastor, eu estou destruído. Pastor, não há esperança para mim. O pastor disse para ele: Deus sabe tudo da sua vida. Deus te conhece e Deus sabe onde você se meteu. E ele não se surpreendeu, porque ele já sabia antes que isso acontecesse. Então, meu jovem, entenda: Deus te ama, Ele sabe onde você está e Ele quer te socorrer. Por isso, busque a Deus, porque Deus te ama com um amor inexplicável. E aquele jovem então entendeu a mensagem do pastor.
Quando nós lemos em Lucas 15, verso 21, aquele filho pródigo, o filho disse ao pai: Pai, pequei contra o céu e perante ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. É preciso confessar. Então eu estou dizendo para você, é o momento em que as esperanças estão se acabando para muita gente. A esperança para aquele moço da parábola do filho pródigo, também ele estava sem esperança. Todos viraram as costas para ele, o dinheiro acabou, os recursos acabaram, ele foi tratado de porcos, então não havia mais esperança para ele, mas ele se lembra do seu pai. Ele se lembra do seu pai amoroso, e ele disse: eu levantar-me-ei e vou ter com meu pai, vou confessar para o meu pai, pequei contra o céu e perante ti. Ele voltou para o seu pai, ele confessou o seu pecado, e o pai o perdoou. Deus está pronto a transformar a nossa vida, contanto que nós confessemos a ele que nós pecamos. Eu estou com isso querendo dizer para você o que fazer quando acabam as esperanças. Nós precisamos clamar a Deus, sim. Precisamos clamar a Deus, precisamos orar muito, colocar a boca no pó. Sim, mas nós precisamos confessar para Deus: Deus, eu pequei. Deus, eu falhei. Deus, quantas vezes eu precisava ter agido de uma forma melhor. Quantas vezes eu precisava ter estado na tua presença? Quantas vezes eu deveria ter agido melhor com a minha família? Quantas vezes eu deveria ter agido melhor com a minha igreja? Quantas vezes eu deveria ter buscado a tua presença, a tua face? Mas eu falhei, Deus. Nós precisamos confessar as nossas faltas. Ele está sempre pronto a nos perdoar. Eu tenho contado uma história também. É uma ilustração. Até acho que isso não aconteceu, mas acontece no nosso relacionamento com Deus. A ilustração diz o seguinte: tinha um patrão, ele tinha os seus empregados. E então os empregados cometiam falhas. E ele tinha um caderno, em cada página ele tinha o nome do seu funcionário. E cada falha que o funcionário cometia durante o ano, ele anotava ali, ia lá, abria a página, o nome daquele funcionário, e anotava as falhas, as faltas cometidas por aquele funcionário daquela página. No final do ano, ele dava uma festa com todos os funcionários. E na hora que os funcionários estavam ali muito felizes, ali, o churrasco e os refrigerantes e tal, ele ia lá e pegava aquele caderno. E aí os funcionários novos ficavam desesperados, porque eles sabiam que aquele patrão tinha um caderno, e naquele caderno estavam anotadas todas as suas faltas. E ele chamava então o funcionário pelo nome. Quando ele chamava, ele abria a página e chamava o funcionário. E aquele funcionário vinha e ele arrancava aquela página e colocava numa fogueira. E ele então virava a página, virava então ao outro nome e chamava aquele outro funcionário. E o funcionário vinha tremendo e ele arrancava e ele queimava. Esse é o meu Deus, esse é o nosso Deus. Ele está disposto a apagar todas as nossas faltas, a queimar todos os nossos pecados, a lavar a nossa alma com o sangue precioso do Senhor Jesus. Mas nós precisamos confessar a Ele: eu pequei, eu falhei, eu errei diante do Senhor. Então faça isso, confesse ao Senhor e clame a Ele para nos livrar dessa situação. O que fazer então quando as circunstâncias, quando acabam as esperanças? Em primeiro lugar, reconhecer que estávamos vivendo longe do nosso Deus. Estávamos seguindo um caminho que não era o caminho que Deus planejou para nós. Precisamos também saber que temos um Deus que nos ouve quando clamamos. Ele está sempre pronto a nos ouvir. Ele está sempre atento às nossas orações. Precisamos também entender que nós não precisaremos clamar a Ele para todo sempre. Isso vai passar. Tenha certeza. Aquietai e saiba que Ele é Deus. Esteja tranquilo, isso vai passar. Mas é preciso também reconhecer e confessar, pedir a Ele perdão e continuar clamando. Clamemos. Então vamos aproveitar esses momentos. Nunca nós tivemos o privilégio de podermos ficar em casa durante um tempo tão expressivo. Nós vamos poder estar em casa com a nossa família. É momento de nós estreitarmos os nossos laços familiares e em família clamarmos a Deus. É momento também de estarmos no a sós com Deus, buscando o conserto com Deus, buscando o perdão de Deus, buscando as respostas de Deus e buscando o livramento do Senhor. Ele está atento às nossas orações e Ele vai nos livrar desse momento. Ele vai nos salvar, Ele vai nos resgatar. A minha oração é que nós estejamos buscando a Deus para que dele venha o livramento para o nosso país e para o mundo inteiro.
e que todo mundo possa dizer: os cientistas trabalharam, os governos trabalharam, mas o livramento veio do Senhor. Que Deus nos abençoe. É a minha oração. Amém e amém.